Olá pessoal, meu nome é Ione e nós vamos continuar a reflexão sobre o livro A Sublime Arte de Envelhecer, do Anselmo Grün, e vamos encerrar hoje então com esse vídeo. Nós encerramos a reflexão desse livro. E hoje então nós vamos falar que o envelhecimento, na verdade, é uma preparação para a morte. E ao mesmo tempo, um tornar-se aberto para a luz que Deus quer acender em nós. Olha só, a luz que Deus quer acender em nós. Nós não sabemos quando nem como vamos morrer, se de repente ou se depois de uma longa doença. Ninguém sabe o que é melhor, só Deus sabe. Portanto, se aproveitarmos o tempo do envelhecimento para aprofundar tudo que nós refletimos nesse livro, a nossa vida e a nossa morte deverá tornar-se uma bênção para nós e para as outras pessoas. Quando a gente começa a falar de morte, muita gente já sai, desliga, sai de perto. A morte é o extremo do nosso amor. É o ato de entrega. É o abandonar o próprio corpo. Vocês lembram como a gente refletiu bastante sobre abandonar, né? E aprendemos que é importante abandonar tantas coisas que são desnecessárias na vida, e principalmente na vida nossa, de nós, já que já estamos na terceira idade, na fase de envelhecimento. E a morte é o abandono extremo. Nós abandonamos este corpo. Não precisamos mais dele. Porque a partir da morte nós voltamos, né, de onde nós saímos, como luz. Só quem vê na morte uma meta cheia de sentido faz dela um desfecho de sua vida e deixa fluir. Porque nós sabemos que o nosso caminho é a eternidade, não é aqui. A nossa morte, portanto, é a nossa meta final, que nós devemos aceitar com serenidade e com gratidão, principalmente se estamos já na fase de envelhecimento. Nós temos que ser gratos por esse tempo de envelhecimento, por esse tempo que Deus está oferecendo para nós de graça, para que a gente se prepare para um encontro magnífico, para um encontro verdadeiro com aquele que é a fonte da nossa vida, que é a nossa criação, que é o nosso Criador. Portanto, como eu estava dizendo, a morte é a meta principal do nosso envelhecimento. Aliás, na vida tudo funciona assim, né? As pessoas têm que ter metas. Porque se uma pessoa não tem uma meta, não tem uma missão, não tem um objetivo, ela nunca sabe aonde ela vai chegar. Então, quem não tem um objetivo, não está vivendo. Mesmo que nós estejamos numa situação difícil, de situação financeira, de emprego, de carência, são momentos importantes onde as pessoas devem buscar um objetivo, buscar uma meta, tentar ajustar esse objetivo à sua própria missão de vida. E a meta principal nossa, idosos, é realmente chegarmos bem à morte. Essa é a nossa meta. E nós podemos e devemos chegar bem a essa meta porque nós acreditamos na fé trazida por Jesus Cristo, que é a fé na imortalidade, a fé na ressurreição. Esse é o único remédio para nós, para nossa alma, inclusive do ponto de vista psicológico. Os psicólogos
já comprovaram isso, que o melhor remédio para a velhice é ter fé na eternidade, ter fé na ressurreição. Então, quem viveu bem, de fato, vai morrer bem também. A morte não é uma ameaça de um fim, mas a morte é um novo começo, porque a vida eterna nos espera. Quando nós entendermos que a morte é uma entrega, inclusive uma entrega pelas pessoas que nós amamos, e que a nossa morte deve ser uma bênção para elas. Esse é o grande aprendizado do nosso tempo de envelhecimento. E devemos fazer esse aprendizado com alegria, não com tristeza, com luto. Porque luto é uma coisa triste. A vida é uma coisa alegre. A vida deve ser vivida em cada momento com alegria e gratidão. Pessoas gratas são pessoas alegres. E nós temos que ser gratos por estarmos tendo esse tempo de preparação para a nossa meta final, para o nosso renascer, para a nossa ressurreição em Cristo. Eu vou compartilhar com vocês como foi as últimas horas do João, do meu marido. Durante todo o tempo dele, os últimos anos de vida dele, que ele já viveu com uma série de dificuldades, inclusive não conseguia mais andar, ficava só na cadeira de rodas, ele sempre dizia, e sempre com muita alegria, sempre com um sorriso, dizia assim: eu já estou pronto. A hora que Deus quiser, eu vou, já estou pronto. Sou amigo de Nossa Senhora, trabalho para ela. Ele tecia terços. Nos últimos anos de vida, ele confeccionou, ele teceu centenas, talvez milhares de terços. E doava, e doou todos a muita gente. Então ele dizia, sou amigo de Nossa Senhora, que é a nossa mãe, e estou pronto. A hora que ele quiser. Eu estou bem aqui, mas a hora que ele chamar eu vou, que eu já estou pronto. Pois bem, nas últimas horas de vida dele, no hospital, eu combinei com os meus filhos, estávamos do seu lado, combinei com os meus filhos o seguinte: não vamos ficar falando com ele. Aparentemente ele está dormindo, vamos respeitar o seu silêncio. E ficamos em silêncio, em oração, tocando para que ele sentisse que nós estávamos ali. E combinei o seguinte: se ele abrir os olhos e falar alguma coisa, nós devemos nos colocar diante dele para que ele nos veja, responder o que ele falar ou apenas sorrir para ele, para mostrar que nós estávamos ali e estávamos fazendo aquilo que ele mais fazia, que era sorrir. E assim fizemos. Faltando 1 hora para ele parar de respirar, era 9 horas da manhã. E era o horário que começa todos os dias a missa transmitida pela TV Aparecida. E ele todos os dias assistia essa missa. E nós ligamos o telefone, sintonizamos na TV Aparecida e a missa iniciou. E nesse dia, por coincidência, e eu costumo dizer que muito mais providência do que coincidência, quem estava em Aparecida do Norte celebrando essa missa era o nosso bispo de Caraguatatuba, Dom José Carlos. Dom José Carlos, nos últimos anos, foi uma das pessoas que foi extremamente importante na nossa vida. Ficou tão nosso amigo. E o João tinha um respeito, um carinho, um amor por ele tão grande. E graças a Deus, todos os domingos, Dom José ia para nossa casa almoçar com a gente.
E era um momento de muita gratidão, muita alegria, esse almoço de domingo partilhado com Dom José. E nessa última hora de vida do João, Dom José celebrando e nós ouvindo pelo telefone, rezando junto. E quando, terminada a missa, Dom José se preparava para dar a bênção final, o João parou de respirar. Comigo, os filhos do lado, em oração e respeito. Porque nós não deixamos mais a enfermagem fazer nenhum procedimento com ele nas últimas horas. Deixamos ele em paz. Então, o momento da morte do João não foi um momento de choro, de desespero. Foi um momento de entrega e gratidão. E assim seguimos. O velório dele foi um momento de muito canto, muita alegria. Encontro com familiares e amigos que há muito tempo a gente não via. Não posso dizer que foi uma festa, porque algumas pessoas podem me entender mal. Mas foi um momento de encontro, o seu velório, o seu sepultamento. Por tudo que nós vivemos com ele nos últimos anos de sua vida, pela santificação que aconteceu na vida dele e na nossa. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que se o nosso comportamento, se a nossa atitude diante do sofrimento, das últimas horas e da morte do velório dele, foi e serviu como exemplo, que sigam. Se não, foi o que nós conseguimos viver dentro da nossa limitação humana. Então, fica aí um pouco da minha vida, um pouco da minha história, com as pessoas que eu mais amo e com aquele que eu mais amei. Aquele que eu compartilhei mais de 50 anos da minha vida. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração.